Olá, alunos! Voltamos com mais uma videoaula falando sobre questões do CESP em relação ao LibreOffice Writer, mas observa mais uma vez uma questão de 2014 do CESP que se refere ao BR Office Writer. O que nós estamos fazendo aqui é estudar o LibreOffice. Então, estou modificando as questões originais do CESP para transformar em questões do LibreOffice Writer. Questões que eram do BR Office Writer, que é mais antigo, para questões atuais do LibreOffice Writer. Então, eu fiz isso também. Essa questão originalmente era do BR Office Writer e aqui eu tenho uma versão modificada para LibreOffice. Vamos estudar ela, atento à leitura comigo da questão. Ao se pressionar simultaneamente as teclas Ctrl mais F11 no LibreOffice Writer, serão mostrados os caracteres não imprimíveis, certo ou errado? Bem, para responder essa questão, nós primeiro vamos ter que saber quem são os caracteres não imprimíveis e depois descobrir qual é a sua tecla de atalho indicada. Então, vamos primeiro observar aqui o meu LibreOffice Writer, que está aberto, ok? Eu vou clicar aqui para vocês num botão da barra de ferramentas padrão chamado Caracteres Não Imprimíveis. Mas observa que quando eu posiciono o ponteiro do mouse sobre esse botão, mesmo sem te explicar nada sobre ele, aparece ali a indicação da tecla de atalho para esse botão no LibreOffice Writer. Diz assim, Caracteres Não Imprimíveis, Ctrl mais F10. Observa o nome do botão aqui que eu estou te mostrando, Caracteres Não Imprimíveis, Ctrl mais F10. Então, não é Ctrl mais F11 a tecla de atalho para caracteres não imprimíveis, como disse a questão, é Ctrl mais F10. Pois bem, mas o que faz esse botão? Quando tu clicar no botão Caracteres Não Imprimíveis, e eu vou realizar essa operação agora, cliquei agora, percebe que apareceram onde tem espaço entre as palavras uma bolinha. Essa bolinha significa espaço, só que ela não aparece na impressão. Observa, onde tem o final de um parágrafo, uma quebra de parágrafo, que eu tenha pressionado Enter, como aqui depois da palavra teste, apareceu um símbolo similar ao próprio botão. Este símbolo que está aparecendo aqui, similar ao próprio botão, é o símbolo que indica a quebra de parágrafo, mas ele também não aparece na impressão. Então, embora essas bolinhas que indicam espaços ou esse símbolo que indica a quebra de parágrafo, embora estes símbolos sejam mostrados na tela, eles na impressão não vão aparecer. Por isso mesmo o nome desse botão se chama Caracteres Não Imprimíveis, porque quando tu clica, ele exibe os caracteres que mostram marcas de formatação do documento, como espaço, quebras de parágrafo, entre outras, e quando tu clica de novo, essas marcas desaparecem. Então, ele exibe ou oculta marcas de formatação, que são chamados de caracteres não imprimíveis, porque na impressão eles não aparecem, eles só aparecem aqui na tela do teu computador. Mas observa, para exibir esses caracteres não imprimíveis, ou o usuário clica no botão, ou ele entra no menu Exibir, que lá no menu Exibir também tem a opção Caracteres Não Imprimíveis, e a tecla de atalho indicativa ali, o Ctrl mais F10, né? Bem, professor, mas se então o Ctrl F10 é a tecla de atalho que exibe esses caracteres não imprimíveis, qual é a função do Ctrl mais F11 citado na questão? Bem, quando eu pressiono, e vou fazer isso agora, o Ctrl F11 tem a seguinte funcionalidade. Vamos observar aqui na prática comigo. Ctrl F11 agora. Ele coloca o foco lá em aplicar estilo. Quer dizer, o Ctrl F11 tem como função ativar a caixa Aplicar Estilo, que permite o usuário escolher vários estilos, como título 1, corpo de texto, título 2, subtítulo, para aplicar ao texto selecionado. Então, o Ctrl F11 tem como função ativar a caixa Aplicar Estilo, que permite o usuário escolher estilos que ele deseja aplicar no texto, mudando suas formatações de fonte e de parágrafo principalmente. Porque para caracteres não imprimíveis, vou repetir, a tecla de atalho é Ctrl mais F10. Então, ou tu usa Ctrl F10 para exibir os caracteres não imprimíveis, ou se tu não quiser usar o Ctrl F10 para exibir os caracteres não imprimíveis, tu pode usar o botão da barra de ferramentas, ou pode usar ainda o menu Exibir, porque lá aparece caracteres não imprimíveis.
Vamos voltar à questão comigo? O que a questão dizia? Ao se pressionar simultaneamente as teclas Ctrl mais F11 no LibreOffice Writer, serão mostrados os caracteres não imprimíveis. Certo ou errado? Errado, já vou marcar como errado, porque para realizar essa operação deveria ser Ctrl mais F10. Aí sim estaria correto, e não Ctrl mais F11, porque isso ativa a caixa aplicar estilo do nosso LibreOffice Writer, certo? Erradinho então a questão, marcamos como errado. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, pessoal, marca gostei, deixa o teu gostei ali e também se inscreve no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo, bons estudos!